nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para meditarmos nessa manhã na palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Faremos a leitura do versículo 9 ao 14. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Nós falaremos um pouco nesta manhã sobre a parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola bem conhecida, dentre as muitas que Jesus falou, que inicia assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este fariseu. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez, na Tua presença, me coloco, Pai, como instrumento do Senhor. Reconheço que sou falho e pecador, ó Deus, e que careço da direção do Espírito Santo para que eu possa, ó Deus, falar não de mim mesmo, mas que eu possa ser boca aqui do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu seja usado pelo Senhor para que a Tua palavra seja lida, explicada e aplicada com fidelidade, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por cada vida que aqui está também presente, fazendo com que este trabalho possa chegar a cada lar, a cada irmão da nossa igreja, outros irmãos também que nos acompanham. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, nós vamos falar então de uma parábola bem conhecida na Bíblia, né? Jesus, dentre outras parábolas, esta foi uma que ele também falou aquelas pessoas naquele momento e que fala também a cada um de nós, né? E Jesus, ele utilizava, né, as parábolas como um método mesmo de ensino, né? De trazer as pessoas a uma reflexão. Jesus, então, ele conta essa parábola, né, para que de uma forma, né, as pessoas pudessem refletir ali naquele momento sobre a sua conduta, sobre o seu estilo de vida. Então Jesus, lá no versículo 9, nós vemos que ele, né, propõe essa parábola a algumas pessoas, né, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. O versículo 9 não nos diz diretamente quem eram essas pessoas, né? Que classe de pessoas eram, né? Não havia um grupo identificado ali, mas que eram pessoas que confiavam em si mesmas por se considerarem justas e também por desprezarem os outros. Jesus está direcionando essa parábola para estas pessoas. O propósito dele, então, é chamarmos a uma reflexão, né, para um estilo de vida religiosa que ele estava vendo naquele momento ali, direcionada em si mesmo, né, nos seus méritos, né, onde o padrão correto era aquilo que você fazia. E se a outra pessoa não
fazia também da mesma forma, não atendia aquele padrão, ela era desprezada, ela era acusada. Nós vamos ver isso. Então, o propósito de Jesus é também nos chamarmos a uma reflexão para a falta de amor ao próximo, né? Porque as pessoas desprezavam os outros. E isto é sinal de que faltava amor, né? Faltava consideração pelas outras pessoas. Um comportamento que Jesus reprova naquela época e também reprova hoje também, irmãos. Lá no versículo 10 nós vemos então 2 homens, né? E vamos ver também 2 comportamentos e veremos mais para o final 2 resultados desse comportamento. E é interessante a gente analisar aqui o seguinte: o que Jesus está chamando a refletir aqui não é sobre o tipo de oração que era feito, né? O propósito dele, na verdade, era mostrar que um comportamento, né, um estilo de vida religioso estava errado, né? Porque as pessoas confiavam em si mesmas, elas se consideravam justas, né? Elas não consideravam que era um erro confiar em si mesmo, porque a palavra de Deus nos ensina o contrário, na verdade. Então nós veremos aí 2 personagens, o fariseu e o publicano, 2 orações, na verdade 2 comportamentos, vai ser o nosso enfoque aqui, e com isso 2 resultados. Então vejamos alguns detalhes dos personagens dessa parábola. Veremos primeiro o fariseu. Quem eram os fariseus? Há diversas passagens, né, nos evangelhos que citam os fariseus e os escribas. Os fariseus, eles eram um grupo religioso daquela época. Eles eram considerados uma seita judaica, né? Eram conhecidos também como um partido religioso, um partido político religioso. E esse grupo ele surgiu na segunda metade daquele período intertestamentário, ou interbíblico, né, que é aquele período que compreende entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Os fariseus, então, eles surgem naquele período, né, que é considerado aproximadamente de 400 anos. Então, após 200 anos, surgem ali os fariseus. Eles eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Eles possuíam, então, uma insistência na observância da lei, né, no respeito às tradições, né, com o objetivo de manter a pureza da religião hebraica. É interessante porque eles observavam, eles se debruçavam mesmo sobre a lei e também sobre a explicação da lei, né? Eles buscavam isso, explicar, né? Inclusive os escribas, eles eram aqueles que copiavam a lei, né? Os copistas da lei, porque era o objetivo deles, quanto mais livros tiver, mais eles tinham condições de poder ensinar, de poder explicar. Interessante porque o comportamento deles é reprovado por Jesus. Por que ele é reprovado? Porque eles, com esse enfoque tão... esse trabalho tão intenso em poder ensinar, né, de poder explicar, eles começaram a criar, na verdade, subleis. A gente está vivendo esse momento de pandemia e todo dia a gente ouve falar de decreto aqui, decreto ali, né? Pode isso, não pode aquilo. E o que eles fizeram? Eles criavam subleis, sobre-regras, né? Para que as pessoas pudessem cumprir, né? Mas o objetivo, na verdade, deles era uma exigência para atender, para evidenciar, na verdade, o cumprimento da lei. E o exemplo que nós temos na Bíblia é quando, daquela passagem, lá em Mateus 7,5, que diz assim: interpelaram-nos os fariseus e os escribas, né? Eles questionam Jesus: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então Deus reprovava esse exagerado zelo dos fariseus, por coisa que não tinha significância, né? Era insignificante ali esse aspecto. Inclusive também não estava na lei, né? Essa questão, eles criaram essas tradições, né, para poder evidenciar um comportamento, né, para poder mostrar para as pessoas que elas cumpriam, né? Quem fazia aquilo, quem praticava aquilo, era uma forma de se mostrar para as pessoas, era apenas aparência.
E era isso que Jesus reprovava nos fariseus, né? Havia um zelo muito exagerado com essas coisas que eram insignificantes. É interessante, quem conhece um pouco, quem gosta, né, quem curte a banda Resgate, eles têm uma canção cujo título é Doutores da Lei. E é justamente referência aos fariseus, né, aos escribas. E tem um trecho da canção que fala assim: mas lá vêm eles para nos ensinar o que se pode e não se pode fazer. Era isso que os fariseus faziam. Eles queriam ensinar o que se pode e não se pode fazer, até mesmo com questões que não estavam na lei. Tem a honra nos seus lábios, mas distante o coração. Esse trecho, inclusive, finaliza com um trecho da Bíblia, que está lá em Marcos também 7, que é a continuação aqui daquele texto que fala do lavar as mãos. Então Jesus fala com eles: tem a honra nos seus lábios, mas vocês estão distante de mim o seu coração. Marcos 7, 6. Então eles se preocupavam mais com o exterior do que com o interior, mais com a aparência do que com o objetivo, na verdade, mais de aparecer, né? De mostrar que eles eram religiosos. E Jesus condena essa conduta dos fariseus, né? Em virtude desse comportamento também, Jesus compara eles a sepulcros caiados. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. É interessante, irmãos, o sepulcro era o local onde os mortos eram sepultados, né? E caiados, a palavra caiados, ela tem derivação da palavra cal mesmo, que é aquele pó branco, que as pessoas costumam utilizar, né, até para pintar, dilui em água para usar como tinta. E Jesus compara eles a sepulcros caiados, por quê? Porque esses sepulcros eram pintados com esse cal, né? Era diluído em água e pintados. Então, por fora, tinha aquela aparência de limpeza, de puro, de bonito, de belo. Mas por dentro era podre, né? Eram imundos, vazios. Estes eram os fariseus a quem Jesus compara como sepulcros caiados. E eles tinham uma característica importante daquela época e que nós também vemos hoje. E é uma característica perigosa. Eles tinham uma vida religiosa extremamente ativa. Extremamente ativa. Porque era o objetivo deles aparecer, né? Se mostrar que eles faziam. Quanto mais para eles, melhor, né? E é uma característica perigosa porque, infelizmente, nós vemos hoje, irmãos, esse ativismo religioso que as pessoas querem fazer, né? De segunda a segunda vamos fazer. E acaba perdendo o foco, perdendo ali a direção. Estes eram os publicanos, a quem Jesus reprovava. Agora nós vamos ver, vamos falar agora dos... Na verdade, esses eram os fariseus. Agora nós vamos falar dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram judeus, e esse termo publicano era, como nós podemos dizer, que era uma profissão dos judeus. Né? Eles tinham uma licença, né? É como se fosse uma licitação que eles ou ganhavam ou compravam. Esse direito, né, do Império Romano para poder cobrar impostos daquela época. E eram permitidos a eles cobrar uma comissão, um ágio, como se fosse um juros, né? Eles tinham esse direito de cobrar, como se fosse esses juros, essa comissão, né? Cobrar um valor a mais do que aquilo que eles tinham por direito de passar para o Império Romano. E por causa disso, né, geralmente, eles extorquiam dinheiro, né, cobravam a mais e aceitavam até suborno dos ricos. E em virtude dessa conduta, desse comportamento dos publicanos, eles eram odiados e tidos como traidores pelos judeus, porque eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano
para cobrar impostos dos judeus, né? O Império Romano que oprimiu, né, que dominou ali o Israel por um bom tempo. Então, eles eram tidos como traidores. E na Bíblia a gente vê algo interessante também, porque eles eram tidos como grandes pecadores. Inclusive, nós vemos diversas passagens em que eles são associados a pecadores, né? Eles estavam sempre ao lado de pecadores, né? Quando citava publicano ali, a gente sempre vê as passagens, muitas passagens em que eles estão sempre, é sempre citado, publicanos e pecadores. Então eles eram tidos como grandes pecadores em virtude desse comportamento, né? Desta corrupção que eles praticavam naquele tempo. Nós temos também 2 exemplos, né, de publicanos que Jesus salvou, né? Que Jesus, o primeiro é Mateus, discípulo Mateus, né? Nós vemos no Evangelho, né, que no Evangelho de Mateus ele é chamado de Mateus, né? Mas no Evangelho de Marcos e Lucas ele é chamado de Levi. Então alguns estudiosos dizem que assim como Simão, ele também mudou de nome, né? De Levi para Mateus. E interessante que quando Jesus convida Mateus, chama Mateus, ele estava sentado numa coletoria. E coletoria, naquela época, irmãos, era um posto de recolhimento de impostos, né? Um posto, como se fosse um posto fiscal, né? De taxas e pedágios. É considerado também um pedágio, né? Porque essas coletorias eram encontradas em estradas, pontes e em outros locais também. Mateus também um publicano que foi salvo por Jesus Cristo, né? Que convida ele e ele o segue. Ele deixa a coletoria e segue Jesus. Um outro exemplo também bem conhecido, que está até depois dessa passagem, se eu não me engano, é Zaqueu. Zaqueu, além de publicano, ele era chefe dos publicanos, né? Ele era o maioral dos publicanos. Então, Zaqueu recebe na sua casa Jesus, né? E fala com Jesus: Jesus, eu resolvo dar metade dos meus bens e restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu havia defraudado. Então, aqueles a quem ele havia apossado com fraude de alguma coisa, né, extorquido, né, de forma corrupta, ele disse a Jesus: a estes eu vou dar 4 vezes mais. E a gente vê tamanha mudança na vida de Zaqueu, porque naquela época a lei exigia que a pessoa restituísse o valor original mais 1/5, ou seja, 20% daquele valor. Mas Zaqueu disse: não, eu restituo 4 vezes mais. Tamanha mudança no coração de Zaqueu. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então esses são 2 grandes exemplos que nós temos de publicanos. Agora nós vamos vendo então esses 2 personagens, o fariseu e o publicano, nós veremos agora os 2 comportamentos. Como se postou o fariseu e como se postou o publicano. Nós vamos ver um contraste no comportamento deles, né? Uma diferença muito grande de como eles agem ali nessa história que Jesus conta, para que nós possamos refletir e compreender o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Então, no versículo 11 nós vemos: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não orava de si para Deus, né? O propósito dele, né, o alvo dele não era Deus, né? Ele estava exaltando a si mesmo. O alvo da gratidão dele não era Deus, mas ele próprio. E a gente vê isso porque, apesar de não estar claro aqui o pronome eu, mas ele, até usando a técnica do português do sujeito oculto, né? É como se ele estivesse falando: olha, Deus, eu não sou como estes homens, como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Por 4 vezes ele utiliza esse pronome, né? É como se ele estivesse utilizando esse pronome aqui. Eu não sou como os demais homens, e nem ainda eu sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo,
e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O foco dele era ele mesmo. Ele estava exaltando a si. Ele diz a Deus o que ele não faz, o que ele não era, né? Ele começa a dizer, olha, eu não sou como estes. E depois passa a dizer tudo o que ele faz, né? Tendo como foco ele mesmo, uma autopromoção, né? Interessante a gente observar aqui que a sua oração, ela só continha informação, nada mais do que isso. E o que o fariseu faz? Ele apenas aponta. E nós vamos ver essa diferença para o publicano. Ele aponta para os erros dos outros. Ele começa a dizer, né, eu não sou como os demais homens, como este roubador, como este adúltero, injusto. Eu não sou como este. Ele apenas aponta o dedo, mas ele não reconhece nenhum erro nele. Com isso, né, irmãos, a gente vê que aflora no fariseu um sentimento de arrogância, né, que é demonstrado ali através do seu comportamento, né, um sentimento de superioridade sobre os outros. Inclusive o publicano, né, ele se acha melhor também, se comparando ao publicano, né? E a gente vê no comportamento dele que essa arrogância dele, né, leva a essas manifestações ostensivas de apontar, de julgar, de falar, né, contra outras pessoas. Uma outra característica que nós podemos tirar aqui, um outro ensino que a gente tira também da oração do fariseu, além de ele se achar melhor do que os outros, né, e se comparando com o objetivo de rebaixar os outros, o fariseu ele não pede nada em sua oração. Ele não pede nada. Diferente da oração do publicano. Ele não pede nada, né, talvez não por considerar que pedir seja errado, né, mas ele não pede nada por se considerar autossuficiente, porque nas palavras dele a gente vê isso, né, ele se acha autossuficiente, ele se acha melhor do que os outros, ele se acha melhor porque ele faz isso, ele faz aquilo, então por isso ele não pede nada, ele se acha melhor, ele se acha autossuficiente, ele também não pede perdão, né, ele não pede perdão porque neste sentimento de autossuficiência, né, ele acha que ele não se considera um pecador, né? Ele se acha justo, né? Então, por isso ele não pede perdão. As suas ações ali, os seus méritos, para ele, é o que justifica a sua vida. E a gente vê este erro também na vida do fariseu. Ele confia em si mesmo, nos seus méritos, e se via melhor do que os outros. E Deus vem nos ensinar que essa confiança em si, né, confiar nos seus méritos, naquilo que você faz, achar que com isso você é justificado, isso é um erro. A gente vê isto também lá na palavra do Senhor, em Provérbios 3:5, quando a gente lê assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie em você. Essa palavra estribes, o significado, na verdade, quem conhece um pouco, quem já andou a cavalo, né, quem conhece aí carroça, provavelmente deve conhecer o que é o estribo. Na sela do cavalo é aquele lugar que você apoia o pé para você ter equilíbrio para montar no cavalo. Né? Carroça também costuma ter, né, o local para você pôr o pé para subir na carroça. Alguns veículos também, principalmente veículos mais altos, também possuem este estribo, que é o lugar, como eu disse, para você apoiar o pé e subir. E o que o Senhor está nos ensinando aqui é que o homem, ele não deve confiar em si mesmo, ele não deve apoiar em si mesmo, apoiar no seu entendimento. É isso que Deus está nos ensinando na sua palavra. E que está indo de encontro com o que o fariseu pensava. No Salmos 37:5 também, Deus vem trazendo uma palavra, né, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o restante está com ele, né, o restante ele fará em nossas vidas. E no do versículo, o fariseu, na verdade no versículo 12, ele faz duas considerações, né? Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Com o objetivo de mostrar que ele era melhor do que os outros, né? Um comportamento condenado por Cristo. Jesus vem nos mostrar, nos levar a refletir que era um comportamento errado dele, né? Com forma de se achar melhor do que os outros, né? E a lei exigia um jejum anual. Mas o fariseu não, ele diz, olha, eu jejuo pelo menos 2 vezes por semana, né? Com o objetivo ali de se mostrar melhor do que os outros. E também disse, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O objetivo dele era se mostrar melhor, do que ele fazia mais do que os outros, né? Naquele tempo, o dízimo, ele tinha um sentido um pouco diferente. Né? Só resumindo, porque o que acontece? Naquele tempo, por exemplo, o agricultor dava o dízimo daquele que produzia. O fariseu comprava e também dava o dízimo daquilo que ele comprava. Ou seja, ele dava o dízimo mesmo o agricultor tendo dado o dízimo. Então, por isso ele se achava melhor. Olha, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Se achando melhor do que os outros. E a palavra de Deus vem nos ensinar que esse sentimento de superioridade, né, de achar que é melhor que o outro, é errada. Lá em Filipenses 2:3, nós podemos ver um ensino fantástico do apóstolo Paulo. Diz o seguinte, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha, irmãos, que exercício tremendo que é este. Você considerar o outro melhor do que você, superior a você. E é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Diferente do que o fariseu pensava e fazia. Devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Ou da mesma forma, nos considerar inferior ao próximo, né? Este foi o comportamento do fariseu. Agora nós veremos o comportamento do publicano. O publicano, estando em pé, longe, orava longe, distante. No templo, só entrava mesmo os sacerdotes para a ministração, né? E em volta do templo havia algumas áreas conhecidas como átrios, né? E nesses locais era onde o povo ficava ali para orar. Né, onde estava o publicano e onde estava também o fariseu. O fariseu, né, ali, provavelmente ele se colocou ali naquele lugar mais próximo do templo, mais próximo do lugar sagrado. E o publicano não. A gente vê que essa postura dele chama a atenção, uma postura de humildade, reconhecendo que ele era indigno de se achegar próximo do templo, de um lugar sagrado, né? Então, ele se postou longe, distante das outras pessoas, distante do fariseu, reconhecendo a sua indignidade de aproximar-se, né, do santo lugar, né, se considerando ali um pecador, um miserável, né, com o coração quebrantado. Ele se posta distante. Esta é a primeira conduta do publicano que nos chama a atenção. A segunda é que ele nem ousava a levantar os olhos aos céus. Por quê? Reforçando mais uma vez, ele se considerava pecador, miserável. Ele se considerava incapaz de olhar para o céu, né? De olhar para Deus, né? Ele não se via em condições de olhar, né? Ele estava ali de mãos vazias, não tinha nada. Era um miserável e se considerava como miserável pecador. Esta segunda conduta do publicano. A terceira, ele, de tão convicto da sua condição, o que ele faz? Lá no finalzinho, ele diz assim, Jesus diz, mas batia no peito dizendo. Esta foi a segunda conduta dele, de reforçar a sua condição de pecador, né, batendo no peito, olha Deus, eu sou pecador, sou miserável e careço do perdão do Senhor. Era isso que ele estava mostrando ali. Diferente do fariseu que apontava o dedo
para falar que o erro estava nos outros, ele batia no peito falando, olha, o problema é comigo, Deus. Eu sou pecador e careço do perdão do Senhor. Mais um contraste que nós vemos aqui na vida, né? A diferença do publicano para o fariseu. No finalzinho, então, ele pede a Deus, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, Deus. Me perdoa. E essa palavra propício é a mesma palavra, tem relação com a propiciação que nós vemos no Velho Testamento também, quando animais eram sacrificados para expiação dos pecados, né? Para aproximação de Deus, aproximação a Deus. Então ele pede a Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa porque eu sou pecador, ser propício. Este era o sentimento do fariseu, né? Ele reconhecia que necessitava do perdão do Senhor, diferente do fariseu, que não reconheceu em hora nenhuma, né? E Deus, a gente vê na palavra do Senhor, né, essa postura do publicano de humildade, de reconhecer as suas limitações. E Deus, a gente vê na palavra de Deus que ele habita naqueles que verdadeiramente se arrependem, né? Aqueles em que há sincero arrependimento, aqueles que há coração quebrantado, um coração arrependido, né? Metanoia, como costuma dizer nosso pastor Reginei, né? Quando há metanoia verdadeiramente, né? Que é essa mudança de mente e mudança de coração. Deus habita neste, né? E nós vemos isso na palavra do Senhor, lá em Isaías 57, diz o seguinte, porque assim diz o alto. Olha que palavra tremenda, bonita, Deus falando, porque assim diz o alto, Isaías falando, porque assim diz o alto, o sublime, Deus, o que habita na eternidade, Deus, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar. Aqui nos mostra, irmãos, que nós não temos condições de achar que somos justos, que somos capazes de chegar a Deus. Mas habito, aí ele continua, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Né? Então aqui a gente aprende que o homem, ele não é capaz de se achegar a Deus, mas Deus vem até nós e habita naquele que verdadeiramente se arrependeu, em que verdadeiramente houve uma mudança no coração e houve uma mudança na sua mente, né? A pessoa verdadeiramente se converteu. Deus habita nesta pessoa. Deus habita. Ele vem e habita, nos mostrando que nós não somos capazes de fazer nada para a nossa salvação. Mas Deus somente faz. Ele vem através da sua graça e provoca mudança na vida de cada um de nós. No versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O publicano então desce, né, no ensino de Jesus, que o publicano desce para a sua casa justificado, não por seus méritos, mesmo porque ele não se considerava pecador, ele não achava que tinha algo, né? E na verdade é isso que devemos fazer. Nós nunca vamos ter nada capaz que justifique a nós mesmos, que faça com que nós mereçamos alguma coisa, né? Então, ele recebe então essa sentença favorável de Deus, né? Ele é justificado. Mas o fariseu, diferente, né? Da mesma forma que ele chegou, ele permaneceu, condenado pelos seus pecados, por causa da sua postura. Então, irmãos, concluindo, a palavra de Deus vem nos ensinar, e essa palavra vem nos ensinar muito sobre justificação. Muito sobre justificação. Deus que justifica, é Deus que salva. O mérito não está em nós. Não está em nós. Os irmãos que têm acompanhado aí, que acompanharam, né, ou estão acompanhando a doutrina da salvação, a classe, né, muitos que passaram lá puderam ver este ensino, de que não há mérito em nós.
É Deus que justifica, é Deus que salva, é Deus que regenera, né? E essa obra é de Deus. Concluindo então, irmãos, eu pergunto, como está a sua vida diante de Deus? Assim como diz a tua palavra sobre os fariseus, tens apenas o honrado com os teus lábios? Assim tem sido a sua vida? Uma vida aparente, apenas para mostrar, não, eu estou indo à igreja, eu estou vindo, estou fazendo o meu papel, e volto do mesmo jeito assim como o fariseu, retorna do mesmo jeito que foi, retornou? Sua confiança está em quem? O teu estribo é quem? Você se apoia em quem? O teu entendimento, você tem apoiado em quem? Em você mesmo? A tua palavra diz que é errado quando alguém apoia em si mesmo. Quando o teu estribo está no teu entendimento. O homem, nós vimos, o homem incapaz de justificar a si mesmo. O publicano reconhecia que dependia do Senhor, reconhecer essa dependência. Mas o fariseu, para ele, bastava ele mesmo. Lucas 16,15 nos mostra, né, Jesus falando justamente aos fariseus. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é do diante de Deus. Algumas religiões se baseiam nessa conduta dos fariseus, né, da meritocracia, né, do quanto mais fizer, melhor, né, se baseiam também na salvação por obras, né, eu preciso fazer para ser salvo, como algumas religiões, o espiritismo, o catolicismo também, a gente vê isso. Mas a gente precisa entender, irmãos, que nós somos pecadores, né? Estamos, né, numa condição que não nos habilita a achar que somos merecedores de alguma coisa. Assim como o fariseu, assim como o publicano, na verdade. O fariseu, na verdade, ele achava que ele merecia. Nós não temos mérito em nada, né? E eu vi essa frase uma vez, né, de que, eu vou dizer aqui, nunca seremos bons o suficiente para merecer o céu. Nunca. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, como os fariseus estavam fazendo, né? Mas para que ninguém se glorie. Não somos superiores e mais santos do que ninguém. Pobre o homem que pensa desse jeito, assim como os fariseus. E a palavra, como nós lemos lá em Filipenses 2,3, vem nos ensinar que considere cada um superior a si mesmo. Então, faça como o publicano. Suba ao templo. Busque a ajuda de Deus. Reconheça. Lembrando que esta ação de subir por si só não resolve nada, porque o fariseu também subiu ao templo. Mas o que deve haver é um verdadeiro quebrantamento, um arrependimento sincero, assim como o publicano. Reconheça o seu estado de miserabilidade, assuma ser um pecador, né? Se for preciso, faça também como o publicano, bata no peito, né? Reforçando essa condição de pecador, de carece cada dia mais do Senhor, da presença de Deus, da direção de Deus, porque o problema está em nós, não nos outros. A postura do publicano nos faz lembrar, né, de um outro exemplo de humildade, que é Paulo. Está lá em 1 Timóteo 1,15. E olha o que Paulo diz. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí ele diz, dos quais eu sou o principal. Olha que atitude de humildade, reconhecer que era, dentre os pecadores, ele era pior do que os outros, né? Talvez até fazendo menção àquele período que ele perseguiu, né, que ele foi oposição a Deus, né, se considerando um grande pecador, ele assume que dentre os pecadores ele era o pior, ele era o pior, ele era o principal. Exemplo de humildade, né, de arrependimento sincero. Clame a Deus por misericórdia, porque Ele pode e Ele habita no contrito e no abatido. O resultado da oração do publicano expressa uma verdade absoluta, como nós vimos
como eu disse anteriormente, de que a justificação e a salvação pertence a Deus e é atribuída a sua misericórdia e graça, somente a Ele. Então, irmãos, para encerrar, fazendo uma menção ao último versículo, versículo 14, quando Jesus disse que o publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E não aquele, irmãos, porque havia apenas uma religiosidade superficial. E não aquele, porque só havia o conhecimento da lei. E não aquele, porque havia sentimento de autojustiça, de autopromoção e de autossuficiência. Ele se achava melhor. E não aquele, porque julga e despreza as pessoas. E não aquele, porque se acha melhor do que qualquer outro. E para finalizar, irmãos, e não aquele, porque não reconhece ser um pecador. Não reconhece que precisa se arrepender. E não aquele. Que Deus esteja abençoando os irmãos, que esta palavra de alguma forma possa ensinar-nos, né, a vivermos de uma forma mais diferente, né, aprendermos com o que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui, né, que possamos refletir, né, esse é o objetivo de Jesus, para que possamos refletir sobre estes comportamentos que trouxeram resultados diferentes, né, e que traz, irmãos, resultados diferentes, né, e que pode, resultados que está relacionado à vida eterna, ou à condenação eterna. Não é verdade? Que então Deus esteja abençoando a vida de cada um, completando em cada coração. Nós vamos estar orando, fazendo uma oração final, e também algumas considerações aqui, alguns reforçando alguns avisos, pedidos de oração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Deus, eu agradeço, Senhor, porque além de poder explicar, reconhecendo as minhas limitações, eu pude aprender também, ó Deus, com a Tua palavra. E eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade, agradeço, Senhor, pela vida de todos os nossos irmãos, que o Senhor esteja visitando a cada um em suas necessidades, ó Deus, em suas demandas, seja familiar, seja profissional. Sabemos que estamos vivendo um momento difícil, pessoas estão ficando desempregadas, ó Deus, mas que o Senhor, segundo a Tua santa vontade, esteja cobrindo com bênçãos, ó Pai, essas vidas, que elas possam, ó Pai, como a Tua palavra nos ensina, a confiar no Senhor, entregar as suas vidas ao Senhor, descansar no Senhor, porque sabemos que apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, todas as tribulações, o Senhor está acima de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus eu coloco, ó Deus, a nossa igreja, a vida do pastor que está retornando das férias, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoar também a sua esposa, a Verônica, as filhas, e que, ó Deus, continuemos esta caminhada na obra do Senhor, fazendo aquilo que agrada, aquilo que está em conformidade com a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, por este dia. Nos abençoe também mais tarde, quando também possamos estar participando também deste trabalho, do culto ao Senhor, louvando, adorando e ouvindo também a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém.